Vamos lá. Rapaziada, é o seguinte, já fazem algumas semanas, já fazem meses, na verdade, que eu tenho tido sinais, confirmações de que eu tenho que fazer isso aqui que eu tô fazendo agora, criação de conteúdo onde eu boto a minha cara pra falar, onde eu me exponho assim e, né, boto a minha cara a tapa. E, bom, sem drama, vou falar aqui algo que passou pela minha cabeça enquanto eu tava caminhando ali. E bonito pôr do sol, né? Vamos começar pelo momento presente. Aqui agora eu tô na Califórnia, em Venice. Deixa eu mostrar pra vocês ali também como tá a lua. É meio inútil tentar mostrar assim, mas tá muito bonito, tá cheia. Pô, a noite realmente tá muito bonita. Mas o que eu quero falar com vocês é sobre um fato que muitas das vezes a gente não quer enxergar, que é o seguinte, cara. Está tudo aqui pra gente. Literalmente tudo. Cara, eu entendo das limitações de cada um. Eu entendo das limitações sociais. Eu entendo, cara. Eu entendo que há desafios, há dificuldades, há diferença de condição, né, entre classes, entre pessoas. Eu entendo tudo isso, mas esse não é o ponto. O ponto é que dentro das suas condições, dentro da sua classe social, dentro das tuas possibilidades, está tudo aí pra você. Cara, essa é a realidade. Essa é a realidade. A realidade é que quem impede a gente de ir lá e pegar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente almeja, sonha, somos nós mesmos, sabe? Essa é a realidade. Principalmente na geração que a gente vive hoje, cara. A gente vive numa geração onde não há limitação de acesso, de conhecimento. Então, cara, eu não consigo me convencer da ideia de que a gente não consegue ir lá e pegar a parada. Não consigo. Entende? Pra mim, a realidade é que somos nós quem nos limitamos de alcançar esses sonhos, esses desejos, esses objetivos. Somos nós, essas condições. Todos nós temos sonhos, mas ao longo da vida a gente vai colocando limitações ali. Na verdade, o que acontece é que pessoas colocam, né, limitações na nossa cabeça e a gente, até uma certa idade, a gente não tem culpa disso, porque nós somos crianças, então a gente só aprende, a gente só está sendo programado ali. E chega um momento da nossa vida em que a gente foi tão condicionado a pensar de determinada forma, a achar que a gente só consegue ir até ali, e a gente se convence dessa ideia, mas a realidade é que todos nós podemos chegar, mano. Todos nós, brother. E eu vejo isso, cara, eu vejo isso diariamente, e é realmente muito interessante perceber que tem pessoas que vêm de condições piores que a nossa e chegam tão mais longe. E não é fazendo comparação não, na verdade é tendo referências, né? Então, cara, você é homem, mulher, jovem, saudável, pô, você vir com um discurso de que, mas a minha infância, mas o lugar onde eu moro, mas... Sabe, é muito triste perceber que pessoas como nós, jovens, saudáveis, sabe, com um futuro brilhante aí pela frente, a gente mesmo se limita, a gente mesmo cria uma história, sabe, de que não há possibilidade. E essa parada é muito perigosa, porque isso pode custar o nosso futuro inteiro, né? A gente está com o papel e a caneta na mão para escrever a história que a gente quiser, mas a pessoa escolhe escrever uma história extremamente humilde, não por humildade, mas por mediocridade. Essa é a realidade. A realidade é que nós não chegamos, nós não alcançamos, não conquistamos por causa do nosso medo. Medo, eu diria que principalmente da opinião alheia, dos comentários alheios,
né? Principalmente quando você fez parte de comunidades, de organizações e, cara, ninguém tá livre disso, todo mundo passa por essa barreira social, né? Onde você tem, todos nós, na minha opinião, na minha visão, e eu acho que isso não é só a minha visão, mas enfim, eu não vou colocar a minha visão, a minha opinião como a verdade absoluta, mas eu acho que todos concordam que todos nós nascemos com dons, talentos, vocações, paixões, e a gente tende a ignorar essas coisas ao longo da nossa vida, porque, cara, a vida, brother, é sinistrona, ela não espera não, ela vem igual um avalanche, o tempo e, sabe, e as responsabilidades e a gente tem que agir. Só que nesse agir de forma precipitada, a gente não se permite dar um passo para trás, respirar e identificar aquilo que é nosso realmente. Então, o que acontece na maior parte das vezes é as pessoas fazendo coisas assim de montão, né? As duas coisas mais comuns que acontecem, ou a pessoa executa de forma assim, faz um monte de coisa, mas completamente sem direção e sem propósito, ou talvez até haja uma direção, mas não é as coisas, ela não está trabalhando aquelas coisas que Deus colocou no coração dela, né? O que é chamado de dons, vocações, né? E, bom, acontece que daqui a pouco, em algum momento da vida, ela se vê ali perdida. Ela se vê perdida e eu não sei como deve ser essa sensação de... Eu já observei que por volta... Eu não creio que isso tenha uma idade exata para acontecer, mas eu já observei que por volta dos 40 anos, as pessoas meio que caem na real e elas pensam assim, o que eu tô fazendo da minha vida? E elas meio que chutam o balde e começam a viver de uma forma muito intensa, porque elas perceberam que ao longo de toda a vida elas estavam vivendo uma vida que não é dela. Então eu te pergunto, a gente precisa chegar aos 40 anos para isso? Não precisamos. O que a gente precisa fazer é se permitir ter o tempo e o espaço necessário para refletir e sentir, cara. Sentir quais são as coisas que fazem o nosso coração vibrar realmente. Quais são as coisas que nós somos naturalmente bons, tá? E eu não falo isso como um exemplo, a referência de alguém que faz isso, mas, cara, eu te garanto, eu sou alguém que põe essas paradas em prática. E, bom, aos meus 27 anos eu já tomei atitudes que exigiram de mim, cara, decepcionar bastante pessoas, porque, né, eu vim ali seguindo um caminho que muito bonito, né? Muito bonito perante a sociedade. E, cara, inúmeras vezes eu encerrei esse ciclo aí porque eu sempre prezei muito pelo silêncio. Não sempre, mas desde que eu conheci a meditação, que está diretamente relacionada com o silêncio, você entende que o silêncio, ele... É muito engraçado porque às vezes eu converso sobre isso com algumas pessoas e elas ficam tipo assim, como é que eu posso dizer? Elas ficam tipo assim, um absurdo, como assim a gente tá junto aqui, né? A gente tá junto e você quer ficar em silêncio. Cara, eu só queria que as pessoas entendessem o quanto é bom e o quanto é gostoso e o quanto é necessário ficar em silêncio. Que nem agora, por exemplo, sabe? A gente precisa tirar esse peso da consciência de estar o tempo inteiro falando e respondendo e explicando. Cara, cala a boca. Cala a boca.
pro seu bem, mano. E aí no silêncio a gente tem pequenos sopros assim no nosso ouvido. Tem até uma frase muito importante que diz que oração é quando nós conversamos com Deus, meditação é quando Deus conversa com a gente, sabe? Então é verdade, Deus vai falar com a gente no silêncio, cara. Não vai ser enquanto tá falando pra caraca, sabe? E ocupadão. Então o silêncio, cara, o silêncio é a resposta para muita coisa, brother. Então, assim, é muito louco perceber que, voltando ao princípio do assunto, que muitas coisas nós não alcançamos, não pegamos por causa do nosso medo da opinião alheia, medo de fracassar, a nossa falta de disciplina. E a nossa falta de disciplina nada mais é do que, de certa forma, de forma indireta, a falta de silêncio também. Eu vou mudar aqui um pouco de ângulo para... Não sei nem se vai fazer alguma diferença, né? Mas... Cara, por que nós procrastinamos, não temos disciplina? Porque a gente não está se dando tempo e espaço necessário para identificar o que precisa realmente ser feito. Enquanto tu tá aí, às vezes, executando pra caraca, sendo produtivaço, mas você sente um cansaço inexplicável ou... Caraca, desculpa, rapaziada, eu preciso interromper aqui a conversa para mostrar isso. Olha que louco. Placa de alerta de tsunami. Uma parada, mano. Em caso de terremoto, earthquake, go to high what? High ground or island. Ir para um ponto mais alto, né? Mano, eu vou ficar atento aqui porque vai que não. Cara, na moral, mano, é tipo assim, é engraçado, né? Como no início do vídeo eu não tinha nenhum assunto e agora já fluiu um assunto legal. E o silêncio, rapaziada, o silêncio é muito necessário para que a gente consiga finalmente viver a nossa natureza. A nossa natureza, que eu digo, é os nossos dons, aquelas coisas que Deus colocou assim dentro de você enquanto Ele estava te criando, sabe? É uma parada muito profunda, mano. É real, mano. Sabe? A gente não precisa se deixar levar pela correria da vida, do sistema, da sociedade. Cara, não, tá? Eu sei que muitos de nós temos responsabilidades, cara, de verdade, eu entendo isso e a gente não tem que fugir disso, não. Mas a gente não pode ser dominado por isso, pô. Não podemos, mano. Então, sim, cara, tá tudo aqui pra gente. A gente pode ir lá e conquistar, a gente pode ir lá e pegar. Mas a gente precisa desenvolver, a gente precisa superar os medos, a gente precisa desenvolver a disciplina, tá? E a gente precisa também agir mais. A gente precisa identificar que muitas das vezes nós falamos muito e executamos pouco, tá? Muitos de nós somos muito teóricos, muito metódicos, cheio de ideias, cheio de teorias, mas execução que é bom nada, né? Então vamos lá, cara, vamos executar, vamos pôr em prática as ideias que a gente tem. E só para poder organizar aqui um pouco o que foi dito, cara, eu diria que primeiramente a gente tem que se permitir ficar um pouco mais em silêncio. Porque no momento em que você ficar em silêncio, você vai ter respostas, mensagens. E após isso, a gente precisa executar mais. Ainda que seja pouco e de forma mal feita, brother, executa, tá? Se você, por exemplo, chegou em casa cansado do trabalho e resolveu ir correr, tu correu, sei lá, 2 km e num pace lento, irmão, você superou a tua versão que ficou no sofá rolando a tela. Então, eu não tô falando pra tu fazer as coisas mal feitas, mas eu tô tentando te explicar que mais vale uma execução pequena e mal feita do que a não execução. Então, fique em silêncio, execute e não se importe tanto
Porque a realidade, mano, a realidade é que, cara, o tempo passa de uma forma feroz, brother. Feroz. E, mano, no final das contas, ninguém tá nem aí, tá? Eu não vou usar esse termo de revolta, que as pessoas não estão nem aí, porque, cara, as pessoas se importam sim, tá? As pessoas se importam sim, mas elas também têm os próprios problemas. Elas também têm a própria vida, têm a própria família para cuidar. Então elas não vão parar tudo que estão fazendo para cuidar de você, para ir lá e te dar um empurrãozinho, não. Então, assim, eu não vou dizer que as pessoas não se importam, eu vou dizer que as pessoas estão muito ocupadas. Beleza? Então, cara, o tempo passa de uma forma feroz. E aí o que acontece? Você se vê assim, ó. Caraca, irmão, eu tô com 20, 30, 40, 50, 60 anos e eu não pus em prática aquelas paradas que estavam aqui, ó, no meu coração. Então, mano, por favor, não faça isso com você mesmo, pô. A vida é real, mano. A vida é de verdade. E é isso, cara. É isso. Valeu? Que Deus esteja com vocês aí, independente da tua religião. Valeu? Eu te desejo tudo de bom nessa vida, mas te desejo também muitos desafios. Que você supere todos eles. Valeu? Keep moving.